João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de 14. João, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 14, onde estaremos falando sobre a segunda pesca maravilhosa. E na próxima quarta-feira estaremos encerrando o livro de João, falando sobre a restauração de Pedro. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar da Tiberíades, de seguinte modo: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E Simão Pedro lhe disse: vou pescar. E eles responderam: nós também vamos contigo. E então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhe então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e enchereis, e achareis. Então lançaram a rede, e não conseguiram puxar, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a sua túnica na cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra, 90 metros. Ao desembarcar, viram ali pão e um peixe sobre as brasas. E Jesus lhe disse: trazei alguns dos peixes que apanharam. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabia quem era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com os peixes. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém. Queridos irmãos, quinta-feira passada vimos a respeito de Jesus aparecendo para Tomé. Tomé, que não estava na primeira aparição de Cristo Jesus, e ele disse, quando seus irmãos disseram: nós vimos Cristo Jesus, Jesus ressuscitou e Jesus apareceu para nós. Tomé disse: eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu colocar o dedo nas suas mãos feridas. Eu acredito só se eu colocar o dedo no seu lado ferido. E Jesus aparece para Tomé e disse: aqui eu estou, toque. E Tomé anuncia e diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé crê. E Jesus pergunta para ele: tu só credes porque me viu? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados porque nós cremos na promessa de Cristo Jesus. Somos bem-aventurados porque cremos em Cristo Jesus, esse vivo e com o poder em suas mãos e a destra do Pai. Somos bem-aventurados. E Jesus diz para Tomé: sede crente e não incrédulo. Precisamos crer no Senhor.
Falei quarta-feira passada quantos milagres o Senhor ainda precisa fazer em sua vida para que você venha crer no Senhor. O que o Senhor ainda precisa fazer na sua vida para você crer que Ele é o Deus e Senhor da sua vida. O que será que Deus ainda precisa fazer para você confiar na vontade do Senhor para a sua vida? Estamos diante de um texto a qual, depois disso, João vai dizer, depois desses acontecimentos, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tibériades, do seguinte modo, junto ao mar da Galileia. Jesus aparece novamente aos seus discípulos, junto ao mar da Galileia, de seguinte modo. João vai contar a história que aconteceu para que Jesus apareça novamente e apareceu novamente aos seus discípulos. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus, e outros 2 dos seus discípulos. João está dizendo que estavam esses discípulos juntos. Eles estavam juntos, reunidos no mesmo lugar. E Simão Pedro lhe disse: vou pescar. E eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. O interessante é que talvez você possa pensar: eles queriam se distrair. Eles foram pescar para se distrair. Não, a pesca era uma profissão. E se formos olhar para a história, nós vamos ver que Jesus encontra Pedro, Tiago e João pescando, e Jesus pede o barco dele emprestado para ele pregar a palavra. E ele empresta o barco ao Senhor, e o Senhor prega a palavra àquele povo que estava no mar, estava ali na beira do mar. E depois Jesus diz a ele: lança a rede do lado direito. E ele diz: Senhor, eu pesquei a noite toda, mas sem tua palavra eu lançarei. E ele lança, de tal modo que o barco dele quase vai a pique. E é necessário os barcos que estão em volta ajudar eles a trazer aquela pesca até a praia. Mas Jesus diz a Pedro que ele seria não pescador mais de peixe, mas que ele seria pescador de homens. Jesus chama Pedro para viver o chamado. Jesus chama Pedro para viver em vida de intimidade. Mas depois que Cristo Jesus morre, ressuscita, Pedro decide olhar para trás. Pedro decide voltar às suas origens. Pedro decide voltar a pescar. E ele decide e diz aos seus irmãos: Simão Pedro lhe disse: vou pescar. E eles responderam: nós também vamos contigo. Quando você está de frente para uma liderança e você olha para trás, todos aqueles que estão contigo vão no mesmo caminho. Quando você está de frente para um departamento, está de frente para algo, está de frente para a sua família, e você decide viver as coisas do passado, você leva todos aqueles que estão contigo a voltar para aquelas velhas práticas que antes praticavam. Quando você decide fazer o seu eu e fazer ser o próprio Deus da sua vida, porque Pedro decide voltar. Talvez ele possa estar pensando: olha, eu já neguei a Cristo Jesus, não tenho mais saída, não tem mais jeito para mim, o que me resta é voltar a pescar. Talvez você tenha se decepcionado com coisas em sua vida. Talvez você tenha vivido uma vida e tenha se decepcionado com diversas coisas. E talvez você tenha pensado: olha, aquilo lá atrás era melhor para a minha vida. Aquilo que eu vivia no meu passado era melhor para mim. E às vezes você tem desistido de fazer algo em sua vida, porque você está apegado
em coisas que já passaram em sua vida, em coisas que Deus tirou da sua vida e disse: eu te farei pescador de homens. Talvez Deus te deu algo novo para você viver em sua vida, mas às vezes é dolorido demais, às vezes é pesado demais, e às vezes você quer voltar para aquilo que você fazia. O Senhor te chamou para viver algo novo em sua vida. O Senhor te chama para viver o melhor dele para você. O Senhor te chama todos os dias a viver o melhor e para comer o melhor desta terra. Mas às vezes queremos ser o nosso próprio Deus. O jardim do Éden não foi suficiente para Adão e Eva. Conviver com os animais, comer do fruto, estar ali, regar a terra, plantar, colher, não era o suficiente. O suficiente era ser igual a Deus. Eu preciso ser igual a Deus. Eu preciso possuir mais. Eu preciso ter mais. Só esse jardim não basta. Só essas frutas aqui não bastam. Só os animais aqui convivendo conosco não basta. Só comer da árvore da vida não basta. Eu preciso mesmo é ser Deus da minha vida. Eu preciso mesmo é ser Senhor da minha vida. Isso não acontece primeiramente no Éden. Acontece nos céus. Quando Lúcifer decide ser igual a Deus. Quando Lúcifer decide, quando Satanás decide ser igual a Deus. Ele decide subir aos mais altos tronos, tomar o trono de Deus. Ele decide ser igual a Deus. E o ser humano tem decidido ser igual a Deus. Decidimos todos os dias ser igual a Deus quando decidimos viver o nosso eu, quando decidimos viver a nossa vontade, quando decidimos fazer aquilo que bem nos atrai. Decidimos ser igual a Deus. Eu quero voltar a pescar novamente. Eu quero voltar às velhas práticas. Eu quero voltar a viver o que eu vivia. Decidimos ser os deuses das nossas vidas. Mas quando olhamos para as Escrituras, para a Palavra de Deus, vemos que toda vez que alguém se levanta tentando ser igual a Deus, ou fazer o papel de Deus em sua vida, tem as suas vidas frustradas. Satanás foi condenado e enviado para viver no inferno. E quando falamos de inferno, nós pensamos, e logo vem à nossa mente, uma porção de pessoas de vermelhinhos, chifrudinhos, com aquele garfo na mão e ferindo as pessoas. Essa é a ideia que temos de inferno. Mas o Apocalipse vai nos dizer que o inferno foi feito para o diabo e seus demônios, e eles serão atormentados dia e noite. Nem no inferno o demônio tem a paz. Achamos que o diabo é o governador do inferno, mas a palavra de Deus em Apocalipse, como nós já vimos aqui, vai dizer que o Senhor é quem é o governador de todas as coisas. É Ele quem tem o poder em suas mãos. É Ele quem tem o controle. É Ele quem tem a chave nas mãos. O homem foi expulso do jardim para que ele não se tornasse imortal e vivesse eternamente. Foi expulso, e por causa da sua obediência, do suor da sua vida, ele comeria. A terra produziria espinhos, seria multiplicado a dor de parto da mulher. Por causa da desobediência, até hoje nós estamos pagando pela escolha de Adão. Mas nós decidimos sempre viver o nosso eu. Eu quero sempre mais. Eu quero possuir mais. Eu quero ter mais. O que eu tenho é pouco. O que o Senhor tem às vezes a me oferecer não é o suficiente. Porque no texto vai nos dizer que o Senhor está com pão e peixe lá, já assando, e eles estão lá a noite toda, tentando pegar algo. Queremos fazer algo em nossas vidas,
mas esquecemos de convidar Cristo Jesus a estar conosco. Queremos viver os nossos propósitos, o nosso eu, a nossa vontade, mas deixamos Cristo Jesus fora do barco. Queremos viver o nosso eu, a nossa vontade, mas, Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou empresário, eu sou pescador, eu sei o que eu faço. E às vezes em nossas vidas não é diferente. Senhor, eu estudei, eu fiz, eu sou graduado nisso, eu sei o que eu estou fazendo. E muitas vezes nos frustramos, porque não chamamos Cristo Jesus para caminhar conosco. Cristo Jesus encontrou conosco, nos tirou do lamaçal do pecado, nos colocou, afirmou os nossos pés sobre a rocha. Que na carta de Pedro, 1 Pedro vai dizer que a pedra angular é Cristo Jesus. E é sempre este fundamento que fomos colocados nossos pés sobre Cristo Jesus. Mas às vezes queremos voar mais alto. Eu quero viver e voar como as águias. Eu quero possuir mais. Eu quero ter um carro mais novo. Eu quero ter algo melhor. Eu quero ser feliz. E com isso, vamos nos frustrando e frustrando pessoas que estão no mesmo ambiente que nós. Por causa da busca da tal felicidade, pessoas têm se divorciado e acabado com famílias. Por causa da busca da tal felicidade, pessoas têm galgado e pisado por cima de pessoas para chegar em lugares mais altos. Por causa da busca da incessante felicidade, da incessante satisfação, pessoas têm vivido armaduras em suas vidas. Salomão, o homem mais rico do mundo, vai dizer no livro de Eclesiastes que a correr atrás do vento, porque nunca estará satisfeito com nada, sempre querá mais. Por isso, quando olhamos nos jornais, quando olhamos pessoas e vemos as pessoas gananciosamente vivendo uma vida sempre querendo mais, buscando mais, eu quero mais, eu quero mais. Quanto mais milhões têm, mais querem e nunca estarão satisfeitos, porque quando o Deus da sua vida é mamão, é o dinheiro, é as vontades, é os desejos carnais, você nunca estará satisfeito. Você nunca estará cheio. Você sempre estará achando: está faltando algo em minha vida. Está faltando algo para me conquistar. Eu preciso ter agora um jatinho. E consegue o jatinho. Eu preciso ter um avião grande que eu preciso levar a minha família. E consegue, não, agora eu preciso ter o meu próprio aeroporto. As pessoas nunca estão satisfeitas com nada. Estes homens encontraram a Cristo Jesus. Jesus chama a eles viver algo novo em sua vida, algo sobrenatural. Queremos viver algo novo em nossas vidas. Queremos viver algo sobrenatural. Mas queremos continuar da forma que estamos. Não queremos fazer nada de diferente. E achamos que o Senhor vai derramar um vinho novo sobre as nossas vidas da mesma forma que estamos. A palavra do Senhor nos diz que não se derrama vinho novo sobre odre velho, porque se derramar um vinho novo sobre odre velho, o vinho vai fermentar e ali ele vai romper o odre. É necessário um odre novo para vinho novo. É necessário ser revestido, é necessário ter uma vida nova, é necessário viver um novo para que o Senhor derrame o novo dele sobre a minha e a sua vida. Simão Pedro lhe disse: vou pescar. E eles responderam: nós também vamos contigo. E então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Quando decidimos viver longe da presença, como decidimos viver longe do propósito do Senhor, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas nada vai dar certo. Quando queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer, e decidimos fazer: não, eu não vou fazer isso ainda não. Não vai dar, não vou fazer depois, quando eu puder. E você vai vivendo a sua vida. E vai vivendo a sua vida.
Eu descobri, o Senhor me chamou para o meu chamado com 12 anos de idade. E eu sempre dizia ao Senhor, eu preciso estudar, mas eu nunca estudava. Eu preciso fazer, me preparar para fazer, mas eu nunca fazia. Quando eu cheguei no auge da minha carreira, estava cotado para ser gerente geral do banco, eu decidi viver a vontade do Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso viver a sua vontade para a minha vida. Cumpra, Senhor, a sua vontade na minha vida. Eu orei ao Senhor e falei, Senhor, pode ser que seja dolorido, pode ser que doa, mas me ensina a aprender a viver a sua vontade. E eu falei, Senhor, agora eu posso viver a sua vontade. Estava de férias no trabalho. A primeira coisa que aconteceu no primeiro dia que eu voltei de férias, eu fui mandado embora. E eu fiquei 3 anos após, tentando arrumar um emprego, tentando fazer algo, e nada aconteceu. Virei taxista, virei Uber, fiz uma porção de coisas na minha vida. O carro, quando eu ia trabalhar, ele quebrava. Eu viajava com o carro para todos os lugares, mas quando eu ia trabalhar, o carro quebrava. Eu trabalhava na Zona Sul, cerca de 40 minutos da minha casa. Eu decidi dormir na casa da minha mãe, porque ela era na Zona Sul, durante a semana, para poder trazer mais recursos para casa. Na primeira noite, eu parei o carro na porta da casa da minha mãe. Um cracudo foi, quebrou o vidro e levou tudo que tinha dentro do meu carro. Quando nós decidimos viver o nosso eu, a nossa vontade, tudo vai de mal a pior. Mas quando eu decidi verdadeiramente fazer a vontade do Senhor, entrar na faculdade, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Quando eu decidi entregar a minha vida verdadeiramente àquele que me chamou, àquele que me deu a vida, pois não era para mim estar aqui, mas o Senhor me deu a vida. Eu nasci de 8 meses, mas o Senhor sustentou a minha vida naquela maternidade. Quando nós decidimos viver a vontade do Senhor, Ele cuida de todas as coisas. Por isso a palavra do Senhor nos diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei do que você tem fugido em sua vida. Eu não sei o que você tem deixado de viver com o Senhor em sua vida. Mas volta enquanto é tempo. Volta porque o Senhor tem algo maravilhoso para viver contigo. O Senhor tem algo maravilhoso a fazer em sua vida. Eu não sei qual é o caminho que você tem tomado da sua vida. Se for caminho de rebeldia, volte para o Senhor, pois Ele tem pão e peixe para te dar. Ele tem algo para te sustentar. Ele tem algo para fazer em sua vida. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhes então Jesus: Filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: Não. Eles pescaram a noite toda, mas não pegaram nada. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Tentaram com as suas forças, com as suas vontades, com o seu eu, com o seu intelecto. Tentaram com as suas experiências e não conseguiram nada. E Jesus pergunta, já sabendo que eles não tinham: Filhinhos, não tem nada para comer? E ele diz: Não. Filhinho, você não diz que você é forte? Você não diz que você sabe? Eu sei qual é o horário do peixe. Eu sei como é que tem que jogar a rede. Eu sei qual é o movimento que tem que fazer de amplitude para a rede abrir mais. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer no meu trabalho. Eu sei como eu tenho que fazer. E você tem algo para comer? E ele diz: Não. Não sabiam. E eles responderam: Não. 6. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E então lançaram a rede, e não conseguiram puxá-la, por causa de
da grande quantidade de peixe. Mas talvez eles podiam dizer, mas isso não é horário para pescar. Senhor, mas não é desse jeito que eu vou fazer para conquistar. E o Senhor está dizendo, faz dessa forma. E você está dizendo, não, Senhor, a minha estudo diz que não é assim. Não, eu estudei, eu fiz, não é desse modo. E o Senhor está dizendo, lança a rede lá direito. O horário não é propício, Senhor. Teimamos com Deus às vezes. Não que fosse o caso deles aqui, mas às vezes em nossas vidas nós, Senhor, eu já tentei dessa forma. Senhor, eu já fiz e não deu certo. Mas você fez com a sua força. Você fez com a sua vontade. Chame Jesus para estar contigo. Chame Jesus para caminhar contigo. Chame Jesus para ir contigo. E você vai ver a rede encher. Chame Jesus para estar contigo no barco. Chame Jesus para dar a ordem em sua vida. E as coisas acontecerão. Eles não conseguiram puxar. Por causa da grande quantidade de peixes. Eles lançaram a rede, mas nem conseguiram tirar a rede do mar. Porque por causa da grande quantidade de peixes, o horário não era propício. Não era do jeito que eles queriam, mas era do jeito que o Senhor queria. Queremos que seja da nossa forma, do nosso jeito. Às vezes até olhamos, Senhor, eu quero assim, 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 dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Queremos ensinar a Deus, a Ele ser Deus em nossas vidas. Não, se não for assim, nem vem. Não quero não. Tem que ser desse modo. Tem que ser aquela Dodge Ram bonita, linda, com os faróis lá grandão, farol em cima, brilhando. E às vezes queremos viver o que nós queremos para as nossas vidas. Não, meu sonho é ser um doutor. E às vezes o Senhor quer que você seja um pescador de homens. Não, mas eu quero, eu vou fazer. E às vezes você até consegue. Mas você nunca é feliz, porque você não está fazendo a vontade do Senhor. Quando você está fazendo a vontade do Senhor, você pode ter a profissão que o Senhor quiser para a sua vida, que você quiser. E o Senhor pode te abençoar aonde você for. Mas a palavra de Deus diz, seja o que for fazer, façais para a glória de Deus. Seja o que você for fazer na sua vida, honre o Senhor. Seja o que você for fazer na sua vida, demonstre a glória do Senhor em sua vida. Demonstre o Senhor no que você fizer, porque você será bem-aventurado. 7. E então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, João disse a Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Pedro, ao ouvir, é o Senhor, ele fala, eu preciso me encontrar com Ele. Eu preciso me acertar com Ele. Eu preciso estar com Ele. Ele não espera o barco chegar à terra. Ele se lança ao mar e sai nadando para encontrar a Cristo Jesus. Ele não espera o barco chegar. Ele decide se encontrar com Cristo Jesus e estar com Cristo Jesus. Às vezes achamos, o meu pai encontrou com Cristo Jesus com 50 anos. Eu vou ter tempo de chegar lá. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso fazer outras coisas. O Senhor, se Ele quiser verdadeiramente ter a mim, Ele vai me esperar. E achamos que dará tempo para todas as coisas. Achamos que podemos viver a nossa vida da forma que nós queremos. E achamos que vai dar tempo. Amanhã eu conto. Amanhã eu aceito. Amanhã eu deixo esse pecado. Amanhã eu paro de fazer isso ou aquilo. Amanhã eu paro. Não tem problema não. Vai dar tempo. Jesus está às portas. Jesus voltará como ladrão. Ninguém sabe o dia e a hora.
Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com peixes, porque estavam a cerca de apenas, engraçado que João fala apenas, né? Não conseguiram tirar a rede do mar, mas cerca de apenas 200 côvados da terra. Eles estavam cerca de 90 metros, apenas estavam perto, 90 metros da terra. Eles estavam 90 metros da terra, apenas 90 metros da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre a brasa. Eles pescaram a noite toda, não pegaram nada, e Jesus já está lá, com pão e peixe, já está lá só esperando. O Senhor tem a bênção para te entregar, mas é necessário você deixar o Senhor fazer a obra dele em sua vida. Às vezes nós falamos: olha, Senhor, está demorando demais a sua bênção. Não, a bênção não está demorando, é você que está demorando para se encaixar no papel da bênção do Senhor em sua vida. É você que está sendo lapidado e moldado para receber o vinho novo do Senhor sobre a sua vida. É você que ainda não está pronto para receber aquilo que o Senhor tem para te dar. Porque se o Senhor derramar a sua bênção sobre a sua vida da maneira que você está, pode ser que você venha romper, pode ser que você venha se perder, pode ser que você venha a estourar. A bênção do Senhor não está demorando, é você que ainda não está no propósito do Senhor para receber o que o Senhor tem para dar e te entregar em sua vida. O Senhor estava na praia com pão e um peixe sobre a brasa. Jesus estava ali fazendo um churrasquinho na praia. E eles lá no mar, joga a rede para um lado, joga a rede para o outro, vai para o fundo do barco e joga a rede, vai para frente e joga a rede, e joga de um lado, e não, agora tem que ser de modo diferente, agora vai dar certo. E joga pão, e joga não sei o que no mar, e joga a rede de novo, e nada vem. E Jesus está lá só esperando uma bênção. E você está, não, eu vou conseguir agora, não, agora vai dar certo. Agora eu vou fazer de outro jeito, vai dar certo para mim. Não, agora as coisas vão acontecer. E o Senhor está, me chama para trabalhar contigo, me chama para o seu negócio, me chama para viver contigo, me chama para andar contigo. E você está, não, Senhor, peraí, eu sei como é que fazer, eu estudei marketing, eu fiz isso, eu sei como é que eu vou fazer. Eu preciso agora expandir o meu marketing, eu preciso agora fazer algo diferente. E Jesus está, me chama para caminhar contigo, me chama para estar contigo. E as pessoas têm querido viver a sua vontade e o seu reino, achando que estarão satisfeitas com as suas conquistas. Só Cristo pode te satisfazer. Só Cristo pode te dar a saciedade a qual Paulo disse no texto ao qual falamos em Filipenses capítulo 4. Aprendi a estar satisfeito com pouco, com muito, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes usamos o texto dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo está dizendo: eu confio em Deus. Seja no pouco, seja no muito, o que me basta é o Senhor. Seja no pouco, seja no muito, se eu tenho o Senhor, eu estou satisfeito. Mas pegamos o texto e dizemos assim: olha, eu posso fazer de tudo, porque eu posso em todas as coisas naquele que me fortalece. Você quer poder todas as coisas naquele que te fortalece? Confie no Senhor. Entregue ao Senhor. Deixa Ele trabalhar em sua vida. Deixa Ele viver a sua vida. Viva Cristo Jesus. Jesus lhe disse: tracei alguns dos peixes que apanharam. Sem Cristo Jesus, sem a ordem dele, não pegaram nada. Após a ordem do Senhor,
tinham mais peixes para comer. E Jesus dá a ordem a eles e diz: trazei alguns dos peixes que apanharam. E Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. João faz questão de dizer: era uma quantidade imensa para a rede que nós possuíamos, mas a rede não se rompeu. Apesar da grande quantidade de peixes, a rede não se rompeu. O problema não está na rede. O problema não está naquilo que você possui. O problema é em quem está dando a ordem para você jogar a rede. O problema não está: olha, o meu negócio é pequeno, o meu emprego é pouco, minha profissão não tem serventia. O problema não está na rede. O problema está em quem está dando a ordem para você jogar a rede. O problema não é a rede. O problema é quem está ordenando você fazer aquilo. É quem está contigo caminhando para viver esse propósito em sua vida. O problema não é o meio, o problema é o fim. E o fim, só Cristo Jesus pode te dar. Só Ele pode te dar a vida eterna. Só Ele pode te fazer viver uma vida abundante. Não só uma vida abundante eternamente, mas uma vida abundantemente ainda nessa terra. O Senhor tem algo lindo e maravilhoso para te entregar. O Senhor tem obras grandiosas para fazer em sua vida, mas você precisa viver o propósito. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa buscar primeiro a vontade do Senhor para a sua vida. Você precisa primeiro buscar agradar o Senhor em sua vida. E todas essas coisas que você imaginou aí na sua vida, na sua mente, serão acrescentadas para mim e para você. Jesus lhe disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. Interessante é que João vai dizer que eles não ousavam perguntar quem era ele, porque talvez o Jesus ressuscitado não tinha a mesma característica do Jesus a qual eles conheciam. Algo tinha de diferente. Algo tinha de diferente em Jesus. Por isso João faz questão de dizer, eles não ousavam me perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabia que era o Senhor. O Senhor, depois de morto e ressuscitado, Ele ainda estava cuidando deles. O Senhor, ainda depois de morto e ressuscitado, Ele ainda está cuidando de você. O Senhor tem cuidado de vós. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. E este foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Precisamos, meus amados irmãos, chamar Cristo Jesus para estar conosco. Por mais que às vezes olhar para trás nos traga esperança, precisamos viver o novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Talvez você tenha olhado para trás e pensado: eu era muito mais feliz. Eu tinha mais recurso, eu tinha mais dinheiro para poder fazer as coisas, eu tinha mais recurso para viver. E às vezes nós olhamos e dizemos: poxa, eu era feliz e não sabia. Você não era feliz, porque o Senhor tem algo maior, melhor para realizar a sua vida.
Talvez nos seus olhos que você enxerga, você acha que é pequeno. Ah, é pequeno, é só um peixinho que está lá na brasa, é só um pãozinho, é pouca coisa. Eu queria pegar os peixes grandes no mar. Com Jesus, você consegue. Com Cristo Jesus, Ele faz aquilo que você possui render mais do que podia render. Com Cristo Jesus, a rede que você tem, que pegava 10 peixes, pode pegar 153 peixes grandes. A rede que talvez não conseguiria na sua mão, na mão de Cristo Jesus, pode muito mais. Deixe o Senhor trabalhar em sua vida. Deixe o Senhor viver o seu propósito na sua vida. Busque o Senhor para viver o seu chamado. Busque o Senhor para caminhar com Ele, para estar com Ele, pois Ele é Deus zeloso, Ele é Deus cuidadoso, Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que zela. Deixe o Senhor trabalhar em sua vida. Busque a vontade dEle. Busque fazer o seu querer. Busque fazer aquilo que Ele quer para a sua vida. E deixe Ele acrescente o mais na minha e na sua vida. Deixe que Ele faça o mais por mim e por você. Por isso, busque a Ele enquanto se pode achar. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui